Aqui, doutora Márcia, o pessoal mandou também bastante pergunta. E eu vou É, passar algumas delas, porque a maioria a gente acabou sim. passando por aqui nessa sequência. Mas tem umas perguntas que eu achei bem interessantes, porque são bem específicas, né? Aham. Então, olha só. Perguntaram aqui, ó. Ah. Infartei e uso stent. Posso praticar atividades físicas como a corrida ou musculação? É só uma dúvida. O stent é aquilo que É coloca uma molinha que para você segurar a coloca. veia, né? É na artéria. Ah, na Na artéria, artéria. tá. Quando você tem alguma lesão, alguma obstrução, a gente coloca ela para abrir. Ah, A entendi. artéria para o fluxo fluir normalmente. Entendi, perfeito. Uhum. Então, no caso aqui, o cidadão infartou e quer saber se ele pode Aham. fazer corrida ou musculação. E Tá. aí? Aí a famosa resposta, depende. Perfeito. Ok. Por quê? Porque ele pode ter tido esse evento, esse Uhum. problema, mas ele pode ter um coração normal. Então, assim, Ah, voltou tá. o fluxo, foi atendido rapidamente, aquilo que a gente estava comentando, né? Sim. De repente você teve um problema, começou a ter dor no peito, correu rápido para o hospital, colocou o stent, o fluxo voltou, o Sim. coração voltou a bater, não teve nenhum problema. Mas demorou para ir, ou tinha uma placa um pouco Tá. maior e coisa e tal. O que que acontece? Uma parte da musculatura pode deixar de bater. Ah, tá. Então, isso pode impactar Uhum. na atividade física. Então, aí eu já recomendo que, assim, tenha cautela. Então, Perfeito. faça com... A gente tem os grupos nos hospitais, normalmente tem reabilitação cardiopulmonar. E é Olha só. justamente para isso. Para aqueles pacientes que têm uma parte do coraçãozinho que ficou com defeito, bate um pouco menos, bate mais devagar, ou que a gente chama de fração de ejeção do coração, é um Entendi. pouco mais reduzida, você fazer com acompanhamento médico. Então, você Interessante. tem um grupo que faz fisioterapia e vai sempre com acompanhamento médico Sim. até ele conseguir desenvolver um certo grau de autonomia e conseguir fazer depois em casa. Então, Olha só. depende do comprometimento do coração. Agora, se ele não teve Sim. nada, só colocou o stent no momento certo, o coração tá bem, os exames mostram que ele tá bem, é vida normal. Ah, entendi. Faça tudo o que Que você legal. quiser fazer. Não tem nenhuma Muito restrição. bacana isso. Bom saber. Uhum. Bom, tá dado o recado, né? Vamos lá, próximo, ó. Subi a escada do meu prédio e meu batimento cardíaco foi para 197. Tenho 40 Uhum. anos. Isso é perigoso? Ou seja, ele subiu uma escada e foi quase 200 o batimento Sim. cardíaco dele. E aí? Eu acho assim, é perigoso sim, porque o que que acontece? A gente considera assim como uma frequência cardíaca máxima. Então, Tá. por exemplo, ele está acima do esperado. A frequência cardíaca máxima que a gente faz é um cálculozinho Sim. simples, Média, né? 220 menos a idade. Então, fez 220 menos a idade nesse caso, Uhum. que deu É que ele tem 40 40, anos. Isso. deu 180. O dele, ele falou que foi 190. Então, foi acima. Então, você imagina, o coração tá batendo a uma frequência como se ele estivesse fazendo um super esforço, Tá. mais do que a frequência cardíaca máxima dele, sendo que qual é essa atividade física que ele está fazendo? Subir uma escada. Sim. Então, assim, é um exercício físico baixo, teoricamente, ele só está Sim. fazendo um esforço, e a frequência cardíaca dele subiu muito. Sim. Então, assim, não era para ter tido mais do que a frequência cardíaca máxima, né? Entendi. Então, Ou vamos seja, tomar cuidado com aqui ele. no caso, tipo, se ele falasse que ele foi até uns 180 pela idade que ele tá falando, você até fala, se Tá foi vigoroso, dentro. subiu muito rápido, tá dentro. Mas 197 já é uma coisa bem exagerada, É né? um pouco acima, Tá. um pouco acima, porque o seu coraçãozinho tá mostrando que tá Uhum. precisando fazer uma frequência muito maior para poder manter aquele débito. Então, Entendi. realmente, você tá um pouco acima. Agora, eu vou falar uma coisa assim, que é de curiosidade. Sim. Essa frequência que a gente fala da frequência cardíaca máxima, Uhum. ela não é um bom parâmetro para a gente avaliar. Por Entendi. exemplo, se você imaginar um Arnold Schwarzenegger, um Mr. Bean, Entendi. os dois têm a mesma idade. Como é que você pode dizer que os dois Sim. vão ter... A gente tá botando os dois no mesmo, né? Sim, No mesmo sim. parâmetro. Um tem um condicionamento físico, o outro não tem, um tem, né? E os dois têm a mesma idade, e aí como é que fica? A gente tá Sim. dizendo esse raciocínio para os dois tá igual. Não, pode ser assim, né? Perfeito. Então a gente percebe que tem algumas coisas que a gente Legal. se baseia mais ou menos nessa frequência cardíaca, só pra gente ter uma ideia. Mas em relação ao condicionamento físico, não pode se basear só isso. Porque você tem Entendi. estrutura física, exercício físico, grau de Sim. condicionamento. Tudo isso é importante. Cada indivíduo é particular de alguma forma, né? Justamente. Mas é legal ter essas médias para ter uma percepção, né? Só para ter uma ideia. Você fala, ó, 197, eu acho que eu tenho que procurar um Uhum. médico aqui que talvez alguma coisa esteja Isso, errada, Isso. né? Ou seja, Aí te dá sim. um balizamento melhor, Sim, né? porque você está percebendo que a sua atividade física foi uma atividade física pequena. Você não estava correndo, você não estava... Sim. Porque normalmente a frequência cardíaca sobe quando você corre, quando você pedala, quando você, né?
Mas você estava subindo uma escada, era uma ladeira praticamente. Não, perfeito. Não era para ter subido. E é o que você falou, na média, né? Mas, por exemplo, você pega um triatleta, Uhum. muitas vezes o batimento cardíaco dele é muito baixo. Então, se você Uhum. for naquilo, você vai ficar assustado. Você fala, É. nossa, a pessoa tá mal aqui, o que tá acontecendo? Porque ele não precisa. É. A bomba é tão vigorosa, é tão boa a bomba, que ele não precisa aumentar a frequência. Ele mantém o débito só pelo simples fato de fazer uma boa Nossa. Ou seja, contração. ele desvia muito da média, mas não significa que ele tá ruim. Sim. Perfeito, excelente. Uhum. Vamos lá aqui para a próxima, ó. Vamos lá. Quantos batimentos... Ah, que interessante. Quantos BPM, né? Batimentos por minuto é perigoso baixo? Vou colocar aqui. Abaixo de 60, né? O que a gente fala Ah, entre tá. 60 a 100, né? É a frequência cardíaca normal É o que a normal. gente espera. Abaixo de 60 a gente já... Assim, mas é isso que eu tô te falando, né? Um atleta abaixo de 60 tá tudo bem, né? Às Ah, vezes, entendi. dependendo, né? Do que ele tá fazendo. Às vezes, dormindo, a gente vê. Atleta chega até a 30, Olha 20 só. dormindo. Então, assim, isso Porque é ele tá normal. muito treinado. Isso é normal. Só que o que acontece? O que não pode ser e o que é um problema? Quando você tem a frequência cardíaca baixa associada a sintoma. Então, por exemplo, você abaixa a frequência, mas você tem sintoma de desmaio, tontura, vai medir a pressão caiu. Então, aí sim pode ser sinal de doença. Tá? Entendi. E a gente tem que investigar. Então, bradicardia, ou seja, frequência cardíaca mais baixa associada a algum sintoma, vá procurar um médico. Entendi. Isso é importante se Isso. dizer, tipo, porque Uhum. muitas vezes assim, você é um atleta, tudo bem, é um triatleta, você pode ter o batimento mais baixo, é Sim. normal até para um triatleta que está fazendo um esforço forte, mas na média, se você é uma pessoa, às vezes, talvez sedentária, Uhum. e se você não tiver com batimento muito abaixo ali de 60, seus 40, e não tiver Uhum. algumas coisas, como por exemplo uma tontura, Sim. de fato isso pode ser um problema, De né? fato, isso pode ser um problema. Aí tem que investigar. Legal, interessante. Uhum. Vamos lá para a próxima pergunta. Acabando aqui, prometo. Tem mais umas 4, 5 perguntinhas selecionadas Não, aqui, né? tranquilo. Então vamos lá. Ó. Por que o coração do atleta bate menos? Isso é bom? Ó, e na verdade, acabamos voltando para essa É isso que outra. a gente acabou falando, Tá. né? Uhum. Que no final dos contos, ou seja, o coração do atleta é tão bem treinado Tão bem treinado. que ele acaba tendo é mais eficiente que ele não precisa bater tanto. De uma maneira Exatamente. geral. Agora, para um sedentário chegar nisso, é treino. E tempo. É treino, Tá. tempo, aquela coisa vai condicionando aos poucos, né? Entendi. Crescendo, mas ele consegue, claro, Tá. consegue. Todos nós conseguimos. Ou seja, é natural, lógico, talvez não Uhum. em tão pouco tempo, mas é natural que uma pessoa sedentária que pratica atividade física, Uhum. ela vai melhorando a eficiência do coração Vai. e ela consegue ver isso no batimento cardíaco em repouso, por exemplo. Sim. E num Ah. eco, por exemplo. Se você vai fazer tá. um eco antes, um eco depois. Eu vejo paciente que, nossa, doutora, olha, já faz mais de um ano, você falou isso pra mim. Você No vai lá eco ver, aparece. muda Olha. parâmetro. Você consegue ver, a disfunção diastólica é diferente. Um parâmetrozinho aí que a gente usa, Sim. mas realmente muda. Achei que legal. Então quer dizer que através do eco você também consegue visualizar o nível de avanço que você teve por causa da atividade física. Sim. Olha sim, que legal, sim. nunca tinha imaginado isso. existe. Bacana. Eita vida. Uhum. Vamos lá, próximo aqui, ó. Qual que é a frequência cardíaca de um sedentário? Aí, boa pergunta, né? Por exemplo, você falou que na média de Depende, 40 a 100, né? aham. Mas um sedentário. Ele sempre ultrapassa, né? O Ah. sedentário é sempre acima, né? Então, por exemplo, o Então, sedentário ele pode estar esperado, sentado e tá batendo a 110. Normalmente é difícil. É mais- difícil. mais pro 100, mais, digamos. é mais pro 100, em torno do 100. Mas ele é um pouquinho mais acima. Então, quando a gente espera uma tá. pessoa entre 60 e 80, o sedentário vai estar mais próximo do 100, Entendi. normalmente. Então, por exemplo, você Uhum. fala assim, pô, estou trabalhando aqui no coador. Estou Uhum. sentado há um bom tempo. Então, você não Sim. está fazendo nenhum esforço físico Não. vigoroso. Uhum. Se você tivesse, sei lá, um relógio que mede batimento cardíaco, Uhum. ou até se você tiver uma faixinha, até melhor ainda, mas Sim. se você medir e tiver com 95, você sabe que os seus números não estão tão bons, Não né? tá legal. Tá. Não tá legal. Você tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Entendi. E isso tem um ponto importante. Você falou de um aparelho Uhum. que é acho que é o Holter, né? Ele é o aparelho que fica o dia inteiro preso no seu Isso. corpo medindo o batimento cardíaco, é isso? Exatamente. Ah, tá. Você fica o dia inteiro, outra 24 horas, você fica medindo ali a frequência. Aí a gente também vê as arritmias, né? Sim. Para ver se tem alguma arritmia, alguma coisa. Isso. E essa frequência também. Principalmente, eu gosto muito do Holter, principalmente no sono. Ah, olha Porque só. assim, a gente não vai estar medindo no sono, não vai estar vendo o que está Sim. acontecendo no sono. Então, assim, você vê essa parte simplesmente para. Mas no sono tem uma tendência a reduzir, né? A tendência é reduzir. Mas o sedentário, às vezes, ele pode ter um pouquinho acima. É igual pressão. Tá. Pressão, às vezes, se comporta da mesma forma. Às vezes, dormindo, o hipertenso não deve também ter a pressão mais acima, mas às vezes, dormindo, dá.
Olha só, que É. interessante, não sabia É um disso. outro parâmetro que a gente tem que ficar avaliando sempre também. E é o que você falou, no dia a dia você pode ter um relógio, você Uhum. mede e tal, mas você tá dormindo, você não vai ver às vezes. Não vai ver. Então é importante, às vezes, que você faça um exame que vai Uhum. mensurar isso, né? É. E no sono também, esse 60 a 100 ou ele tende a reduzir um pouquinho? Não, no sono tem que reduzir. Reduzir. Sim. Ah, tá, Mas aí é legal. muito individual, aí Tá. realmente cada um tem Mas, por exemplo, se eu estiver no meu sono ali, Uhum. acordei, fui medir rápido, deu 35, não é um problema, Não, normalmente. Tá, não. ou seja, é normal que É esteja um normal pouco que mais... caia, sim. Legal, bacana. Deixa eu ver aqui, vamos para a próxima pergunta. Tem pergunta ainda aqui. Ó, qual a diferença entre o coração de um atleta e do sedentário, que a gente acabou já até falando também. Uhum. E Ah, vamos... e uma outra Aham. coisa que eu acho que eu não falei em Opa, relação ao eco, tá. que é, por exemplo, a musculatura do coração do atleta, ela é um pouquinho mais hipertrófica, que a gente fala mais Ah, gordinha, mais musculosa, sim, sim. e a gente tem isso em mente porque ele tá fazendo muita atividade física. Mas Legal. isso é um problema? Não, de jeito Entendi. nenhum. Só você tem em mente que, assim, quando você vai fazer uma análise dessa, isso é normal. Então, Uhum. mostrar para as pessoas, o coração um pouquinho mais hipertrófico ou dilatado, dependendo da atividade que ele faz. Tá? Então, dependendo da atividade que ele faz com frequência, alguns dilatam, alguns hipertrofiam, tá? Entendi. Mas isso é normal. Tá. E a frequência cardíaca mais baixa Ah, também. Então, são as perfeito. 3 coisas que eu acho que é importante a gente sempre tá comentando, que vai estar alterado, mas está dentro da normalidade para o atleta. A gente até costuma fazer assim, Perfeito. alteração fisiológica do atleta. A gente costuma colocar Entendi, assim. porque é individual do tipo do atleta, né? Sim. Tá bom, perfeito. E aí, ó, tem uma pergunta que foi curiosa, que já saiu um pouco do assunto aqui, né? Mas eu achei curiosa porque o pessoal fala assim, ó, mas por que que o sedentarismo causa um infarto? Olha Uhum. só. É. Porque, principalmente, o que a gente pensa? A parte metabólica, então, Uhum. vamos pensar. Quando você tem um acúmulo de energia e você não tem um gasto, então você vai estar aumentando Tá. cada vez mais a parte glicêmica, por exemplo. Então, você vai subindo resistência à insulina, vai subindo Sim. diabetes. E da mesma forma, você pode ter o aumento do colesterol. O Tá. LDL, que é o que a gente sempre bate, que a gente sempre fala. Só que o LDL oxidado, que a gente fala, não é um LDL comum, é o LDL oxidado. Ele vai formar placa. Então, assim, a gente tá vendo fator de risco, tanto diabetes. E outra coisa também que o diabetes pode causar, o afilamento dos vasos coronários. Quando a gente vai fazer um cateterismo, por exemplo, que é Uhum. aquele exame que você injeta o contraste, vê toda a parte das coronárias, você consegue ver que o diabético ele é mais fininho mesmo. Olha Ele só. tem uma alteraçãozinha realmente da vasculatura. E isso também é fator de risco para infarto. Olha só. Então, você vê, a gente está falando de diabetes, a gente está falando de colesterol, fora a pressão, né? Então, Tá. assim, Isso é a muito pressão, quando importante. você tem aquele relaxamento do endotélio do vaso, que assim, da pressão, né, em si, você com maior fator de risco para infarto também. A pressão, não Então, sabia disso. pressão Olha só. também. Então, assim, é o combo, né? É o combo para você ter o problema, né? Então, é pressão, diabetes, colesterol, você vê o sedentário, ele tem Olha tudo. só. Se você for pensar bem, ele Sim. tem os 3. Olha Então, só. assim, os 3 juntando e é um fator de risco para infarto enorme. Então, Ou por seja, isso o que a gente fala. sedentarismo, ele acaba impactando em vários fatores que podem impactar em infarto. Sim, Olha sim. só. Tanto é que tem estudos, tem um estudo, quer ver, de 70 e... eu tenho esse estudo aqui, é bem interessante, olha. Uhum. 794 mil pacientes Olha. foram avaliados e ele mostrou que um aumento do risco de diabetes, no sedentário, aquela Tá. pessoa comparou, né, com o sedentário e aquele que fazia atividade física. Olha a taxa de aumento de diabetes, 112% de Caramba. diabetes naqueles pacientes sedentários Tá. e de risco cardiovascular, que é angina, infarto e morte, Tá. 147%. Nossa. Então, assim, você vê que é uma patologia, né, no Sim. caso, é impactante. Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção. E é uma coisa que, assim, às vezes a gente olha os números desses e fala assim, não, mas pera, tudo bem. Gente, foram 790 mil pacientes avaliados. Sim, é um volume Então, bom, né? um volume bom. Para dar uma estatística dessa, Sim, então, assim, você vê como é preocupante o sedentarismo. A gente tem que mudar esse cenário. sim, perfeito. E esse é um ponto importante que você falou, porque às vezes eu vejo estudos que tem, sei lá, foram avaliados 50 pessoas. Agora, ali, você está falando de 700 mil pessoas. É gente pra caramba, né? Então, é um ponto relevante. Ou seja, um Sim, estudo que sim. traz dados concretos sobre esse impacto ali sobre a população. Isso. Muito interessante, muito bacana.